Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Personal Trainer Digital. E hoje eu tenho aqui uma entrevista com um profissional, empresário, que fala sobre as questões da avaliação física. Então, se você é estudante ou profissional da área da saúde e até mesmo praticante de atividade física, presta muita atenção nessas informações para até mesmo avaliar se a sua prescrição de treinamento, o seu atendimento, ele está sendo feito de forma correta. Então, Ivan, é um prazer receber você aqui no podcast. Obrigado. Eu vou falar aqui rapidamente, deixo até um cartãozinho, pessoal. Então, depois a gente vai passar mais detalhes aqui do que o Ivan faz, quais são os produtos. Ivan Carboni, diretor de marketing da empresa Terra Azul Tecnologias. Eu tenho o prazer de ser parceiro da Terra Azul. E a finalidade aqui, Ivan, é justamente a gente falar, colocar aqui na real, porque muitas vezes, não sei se você percebe, academias, profissionais da área da saúde, até mesmo alguns praticantes, eles não valorizam a prática de atividade física. Não sei se você concorda sobre isso. Claro, tem melhorado, eu acho, né? De uns tempos para cá, essa consciência tem crescido, né? Com a saúde, até com a presença dessas pandemias. Isso. Pessoal querendo reforçar esse lado de saúde, né? Perfeito. Mas concordo plenamente com isso. Então, a consciência tinha que ser muito maior, né? Paulo? Exato, mas a finalidade justamente desse podcast é isso, né? Fazer com que as pessoas elas entendam de vez qual é essa importância. A gente tem várias perguntas aqui, perguntas de profissionais, perguntas de praticantes. Opa, vamos lá. Fica super à vontade para estar respondendo ou mesmo passar bola, porque aqui é um bate-papo informal. Ok. Ivan, para a gente começar, fala um pouquinho sobre você, sua carreira, sua empresa, rapidamente, só para as pessoas que estão ouvindo entender quem é o Ivan. Ok, eu represento duas empresas hoje, né? A Terra Azul Tecnologia e Prime Med Indústria, né? As duas ligadas à área de avaliação, composição corporal, né, personal e, enfim, toda essa parte de medidas. Antropometria, aliás, se a gente der um passo maior, antropologia, né? Aí antropometria é a nossa palavra-chave, onde a gente está inserido. Nós nos especializamos em antropometria, né, que é medição do corpo humano. Perfeito. Daí a gente percebe que, assim, algumas universidades tem esse conteúdo que fala de medidas, avaliações, até para deixar claro para as pessoas qual que é a diferença de o que é medir, o que é avaliar. Avaliação física, que é um dos grandes sucessos da empresa Terra Azul, que é desenvolvedora de software. Desde 1991, nós lançamos um software conhecidíssimo hoje no Brasil todo, que é o Physical Test, hoje na versão 8, né? Então, se você abre esse sistema, né, que é praticamente a cartilha da avaliação física hoje, depois de 33 anos aí do sucesso, você vai encontrar uma série de testes, né, N testes para você chegar nesse termo avaliação física, né? Então, a gente vai passar aí por composição corporal, testes cardiorrespiratórios que apoiam, né, fundamentais para a parte de prescrição de atividade, testes neuromotores, né, entre análise postural, testes de flexibilidade. Então, é um conjunto de testes para se formar a avaliação física. Um desses testes, um dos módulos principais, que é que a turma mais gosta, né, é a composição corporal. Então, aí entram as medidas e vamos ter os resultados aí que a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Perfeito. E uma das perguntas que eu recebo muito de alunos que falam assim, professor, mas por que eu tenho que medir? Por que medir, né? Por que medir? Uau, por que medir? Vamos voltar um pouco no passado? Será que seria voltar muito se a gente fosse para 250 DC? Nossa. Depois de Cristo? Então, se a gente for lá para 250 DC, nós vamos encontrar um cara lá, Roma Antiga, só para situar, chamado Flávios. Philostratus Flavius, né? O cara era tão importante quanto parece pelo nome, tá? Então, quem era Flávius, né? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre ele. Filósofo, escritor, politicamente importantíssimo, de família rica e poliglota. Então, era um cara fora da curva, de fato era um cara fora da curva, né? E tinha que ser, porque ele usava medidas corporais para
predizer o possível sucesso de um atleta nas Olimpíadas, nas famosas Olimpíadas de Roma Antiga. Então, o que Flávius fazia, né? Ele tirava medidas de comprimento de membros, circunferências musculares, né? E a partir desses dados ele conseguia dizer se o sujeito tinha vocação para uma corrida de fundo, dada a musculatura, ou se o caso dele era mesmo fazer um tiro, fazer uns 100 metros, né? Então ele analisava musculatura, comprimento de membros, para dizer se o cara tinha chance mais para aquele esporte ou para outro esporte. E ele tinha sucesso na sua empreitada, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para a iniciativa desse homem, né? E ele ficou muito famoso com essa prática, porque o pessoal que queria participar de Olimpíada procurava ele para ver, né, essa tendência de sucesso na sua modalidade. E o índice de acerto dele era bem razoável e ele ficou famoso com isso, né? Então a gente tira o chapéu porque, dados os poucos recursos da época, ele desenvolveu o uso da medida, né? E eu considero hoje que nós, dos tempos mais modernos, né, aí dá para também recordar algumas datas, Paulo. Como, deixa eu puxar aqui na cabeça, 1940 e qualquer coisa, 48 eu acho, nós tivemos a primeira fórmula, a primeira equação que fez a predição da massa magra e massa gorda. Só explicar para o público um pouquinho sobre isso, né? Massa gorda é gordura, puramente, e massa magra, a grosso modo, é tudo que não é gordura, tá? Então, aqueles cientistas, por volta de 1940, desenvolveram uma fórmula que dizia sobre o percentual de massa magra e massa gorda. Então, aí começou a mudança, a afetar as medidas de Filostratos Flávius. A tão conhecido percentual de massa magra, né? Pois é, chegamos aí um pouquinho mais à frente, porque aí em 1961, Siri, ele faz a primeira fórmula que prediz o percentual de gordura. Entendi. Em 1961. Com essa fórmula de Siri, eu considero, no meu entender, que houve aí a grande mudança na composição corporal. Chegou à composição corporal. Então, a grande mudança da maneira de você olhar o corpo humano, né, e fazer predições como fazia Flávius, né, ou determinar determinados aspectos ou tendências dele, ou até mesmo patologias ou problemas para serem resolvidos, como obesidade. Porque nasceu a composição corporal, diria, a partir da fórmula de Siri de 1961. Entendi. E eu falo que medir é uma das primeiras etapas de qualquer tipo de planejamento de prescrição de treino ou de... Isso focado para o personal trainer, mas pegando outras áreas da saúde, qualquer tipo de atuação profissional você tem que mensurar. Sem dúvida. Você tem que fazer com que tenha essa... Até para saber se a intervenção que vai ser feita surtiu efeito, ou até mesmo com os dados iniciais você já consegue determinar quais protocolos de programas de atividade física deve ser feito. E eu vejo, infelizmente, que a maioria das pessoas não tem esse cuidado em querer mensurar. Sim. Já vai para o protocolo em si, para a atuação profissional em si. Já vai para a prática, né, baseado na experiência. Muitas vezes o profissional tem experiência até suficiente para fazer o algo correto acontecer. Mas se a gente fosse apoiar na medicina, né, você vai precisar de exames para fazer a prescrição, né? São raríssimos os médicos hoje que fazem uma prescrição sem prévio exame realizado, né? Então é necessário um resultado de exame para se fazer uma prescrição segura e correta, né? Respeitando experiência de profissionais, tanto na medicina quanto na nossa área, que faz com segurança, né, uma prescrição, porque ele tem conhecimento prático daquilo. Então, eu acho que o conhecimento é a base de todas as coisas, até mesmo do exame, né? Não haveria exame se não fosse conhecimento. Então, assim, às vezes o profissional está no momento de saia justa, né, e ele tem que resolver uma questão e não tem acesso a exame.
Então ele vai ter que prescrever para fazer o que é principal, né? Salvar vidas. Então ele tem que até mesmo se arriscar se for o caso, sem ter o exame. Mas tendo o exame, por que não fazer? Aí chegando na tua questão, o ideal, né, dos trabalhos de prescrição é sempre você fazer uma verificação, né, numérica, né, quantitativa, para depois partir para... E vou até mais longe, Paulo, né? Hoje, ainda mais com o implemento da internet, o celular, né, a vida social mudando, né, o índice de depressão crescendo bastante, então a parte emocional ela passou a ter uma importância muito relevante no atendimento profissional, né? Seja ele qual for, desde uma nutricionista, um nutrólogo, um médico, um profissional de educação física, um treinador, não importa, né? A parte emocional, até mesmo para o efeito, voltando lá no Flávios, né? Flávios, além de analisar numericamente, ele motivava o atleta, ele fazia o plano de treinamento. Sim. Então ele levava o atleta ao sucesso. Então eu acho que esse é o segredo da nossa área, né? Você simplesmente atender o teu cliente, né? O teu cliente pode até sair satisfeito naquele atendimento padrão, mas se você levar o teu cliente ao sucesso que ele precisa, né? Aí você vai causar, do ponto comercial, a retenção e a satisfação emocional do teu cliente. Então, aí a questão vem, né? Medir, como você, para não perder o fio da meada, né, Paulo? O assunto é bastante amplo, né? Sim. Então, medir para localizar o caminho correto de chegar ao sucesso. Então você tem que medir, obter o exame, né? Mas tem esse outro lado, que é o lado emocional, que é o que importa de fato para aquele coração que eu vou atender. Vou tirar a palavra coração, né? Para não confundir com a medicina. Com aquelas emoções que eu vou atender, né? O meu cliente, ele antes de ser corpo, ele é alma. E na alma que estão as emoções. Então, o que motiva ele, né? O que vai motivá-lo, né? No meu caso, se eu ficasse aqui de pé e fosse passar para você, se você fosse fazer uma anamnese comigo e perguntar, Ivan, por que você veio até mim? Por que você entrou nessa academia de fato? Né? De fato. Não assim corriqueiramente falando, porque você tem que considerar que o teu aluno, o teu cliente, ele pode ser encabulado. Então ele não vai se abrir como eu sou um cara de pau e vou pegar aqui e vou falar assim, olha, o que me incomoda é essa pochetezinha, eu já tirei 18 quilos, mas ela não sai. O que eu faço, professor? Então, o que eu estou mostrando para você? A minha cicatriz. Sua real dor, né? A necessidade, aonde desejo. Eu quero chegar. E aí você vai trabalhar a minha consciência, eu acredito, né? Trocando uma ideia aqui contigo, Sim. que você é mestre nessa área, você vai trabalhar a minha consciência, né, de que para eu chegar lá, nós vamos ter que trabalhar o todo, a partir da cabeça. Né? Por exemplo, é na cabeça que está a frequência. Se eu vou ter engajamento ou não, está na cabeça. Né? Se você conseguir o meu engajamento e a minha frequência, a tua condição de chegar ao sucesso que eu, aluno seu, preciso, é muito maior. Então aí a gente vai trabalhar o que eu chamo de emocional, mas você pode pegar um pouquinho mais leve, né? A consciência. A consciência de ter que ter frequência. A consciência de respeitar o plano de trabalho, de treinamento que está sendo colocado. E a consciência de que saúde leva tempo. Né? Saúde não é o próximo verão. Saúde é toda a vida. Então você começa uma estrada onde você vai a cada semana estar melhorando, não só pensando no bronzeado e no peso da balança para o próximo verão. Isso não é saúde, isso é puramente estética e vaidade. Ivan, eu fico feliz com a sua fala, porque assim, eu venho do âmbito acadêmico e infelizmente você identifica blocos, né? São blocos, conteúdos de disciplinas, e que muitas vezes o profissional de educação física, ou outros profissionais mesmos da área da saúde, quando chega ao final do 4º ano, no 8º semestre, não consegue ter essa integração. Perfeito. E enxerga muito o ser humano apenas como um corpo.
Então, como você bem disse, essa ideia de ter uma integração, de eu entender o que passa, eu chamo muito de alma, de mente e alma, entender o que passa na cabeça da pessoa, qual a real necessidade, por que a pessoa saiu da casa dela para ir procurar um profissional para resolver algo. E medir, sim, para que você consiga quantificar e gerar um resultado físico. Inclusive, dá para fazer essa mensuração de forma qualitativa. Sem dúvida. Existem vários instrumentos hoje em dia, vários questionários que você consegue identificar o nível de satisfação, identificar o nível de qualidade de vida, entre outros. Mas eu sempre falo que o profissional que não mensura, que não mede, é a mesma coisa que você ir num médico e falar o seguinte: eu estou com dor de cabeça. E ele fala: toma esse remédio. Sem fazer um exame, sem diagnosticar, sem entender a real causa disso. E é muito triste ver isso. É muito triste porque cada vez mais a tecnologia, a internet, está fazendo com que seja até o contrário. O consumidor final ele já chega com a prescrição e o profissional ali sem ele já tem acesso. Ele já tem acesso a tudo. Agora vem a IA aí, né? Chegou. Tem inteligência artificial, tem tudo isso. O conhecimento do aluno já te compromete antes dele chegar. Mais ainda. Você precisa estar preparado. Muito mais. Então, se você não tiver preparado para apresentar, por exemplo, um programa de treinamento, o foco hoje não é falar de programa de treino, mas assim, como que eu vou provar que o meu treinamento, que o meu programa, a minha metodologia, ela é eficaz? Por meio das medidas. Perfeitamente. Sem essas medidas, eu não consigo provar algo. O cliente pode até falar: eu gosto de treinar com você porque você é uma pessoa legal que conversa comigo. Ok. Isso é importante. Agora, o quanto de resultado físico, por meio de uma avaliação corporal, por meio de um teste cardiorrespiratório, de flexibilidade, neuromotor, qual seja, sim, entendeu? Efetivamente teve resultado. Porque, por mais que o indivíduo ele busque a melhoria da sua motivação, o corpo envelhece. Perfeito. E nós temos que melhorar, desenvolver essas capacidades físicas. Aí agora, que é o gancho, perfeito, até da próxima pergunta, com base na sua experiência, que eu falo que o physical test, eu lembro quando eu entrei na faculdade, a gente já tinha em mente que tinha que ter um physical test. É verdade. Você tinha que ter ali para avaliar o personal, ou toda a academia praticamente, pelo menos as que eu conheci aqui em São Paulo, tinha um programa, tinha o physical test, então ele é muito, muito difundido, muito, ele é validado, né? Posso só explicar para o público aí? Physical test que o mestre está se referindo é o software de avaliação física que a Terra Azul Tecnologia lançou em 1991. Né? Essa fase que o professor Paulo está falando veio há uns 8 anos depois do lançamento, né? Por volta da década de 2000, onde o physical test já era a referência da atividade de avaliação física. O que o público não entende facilmente, eu preciso aqui colocar, é que quando o physical test foi criado, o disquete, eu vou falar disquete, a maioria não sabe nem o que é, me ajuda aí. Famoso disquete. É o avô do pendrive, que já está antigo, o pendrive já está velho já. O pendrive já está velho, então talvez muitos de vocês nasceram na época do pendrive, né? Depois o CD-ROM e tal, mas se você voltar atrás, existiam disquetes grandes assim, que cabia muito pouco do espaço, tanto é que o software era fornecido com 10 disquetes, era um pacotinho de disquete para fornecer a versão for Windows. Né? Aí você vai no passado saudoso, o Physical Test foi lançado em DOS, que a maioria também não sabe o que é. Telinha verde. Foi antes de existir o Windows. Então, o Physical Test é um software de avaliação física, olha que coisa curiosa, que existe antes do Windows. Né? Então, assim, para quem é da geração, nem sabe assim quando é que foi lançado o Windows, falou, não, alguma coisa existia antes de Windows, né? Existia sim, né? Muita coisa existia antes do Windows. Então, essa pegada do Physical Test foi incrível, né? A gente viveu essa fase. As universidades estavam começando a ensinar avaliação física, quando o Physical Test já era uma referência na avaliação física. Então, por natureza, as faculdades adotaram o Physical Test para a aula.
né, para se falar de avaliação física. E assim nós pudemos andar ao lado de professores, mestres como você, ao Brasil inteiro, né? Posso lembrar aqui de Paulo Carnaval, Dr. José Fernandes, D'Artagnan Pinto Guedes, né, que é a primeira fórmula de composição corporal nacional é de D'Artagnan Pinto Guedes, lá 1900, eu posso errar aqui um pouquinho, mas 1994, 93, por aí, D'Artagnan lança a primeira fórmula de composição corporal, precedido depois por Petroski, também do Paraná, D'Artagnan é do Paraná, e um abraço aos dois, tanto a Petroski quanto a D'Artagnan. Aí Petroski, se não me falha a memória também, com perdão, 1995 ou 1998, lança o que foi a segunda equação de composição corporal brasileira, né? E hoje o Physical Test, na versão 8, estamos trabalhando a versão 10, olha aí, para os usuários, fica atento no site, já tem essas duas equações desde aquela época lá, tanto de D'Artagnan Pinto Guedes quanto de Petroski. Perfeito. Ivan, e pegando essa questão do software, que eu falo que a finalidade veio justamente para facilitar a vida dos profissionais, para apresentar um relatório de forma organizada para os clientes, consumidor final, e na sua percepção, assim, quais são as capacidades, os testes que devem ser feitos para que tenha ali uma mensuração de qualidade, vamos pensar assim. Olha, Paulo, como a gente estava falando, né, a avaliação ela é repleta de testes, são muitos testes, né? Então, se a gente focar que a nossa área mais a antropometria, nós vamos esbarrar nesses autores que a gente estava mencionando para fazer a composição corporal, para ter conhecimento de massa magra, massa gorda, né, percentual de gordura ideal, entre aspas, né, que ele não existe na prática, né, mas a gente tem que definir um alvo, né? Então, percentual de gordura ideal, peso ideal. Então, para ter todos esses números como ferramentas de prescrição, de orientação do profissional, nós vamos ter que passar pela etapa de escolher o autor, escolher a equação. Qual equação matemática me serve mais para fazer o meu trabalho? E aí, o que vai responder isso não é você, né? O que vai responder isso é o teu cenário de trabalho, que é o teu aluno, né? Então, o teu aluno é uma criança, é um adulto, ele é um negro, ele é branco, né? Qual é a etnia dele? Então, isso vai dizer qual é a melhor equação de composição corporal para você trabalhar com aquele aluno, tá? E aí, então, o nosso querido Physical Test ajuda bastante, porque na escolha ele evita que você erre. Ele te apresenta as opções, ele te diz a cada equação, né, para que serve, e caso você venha escolher a equação, entre aspas, errada, né, para fazer uma avaliação, o software ele vai te dar um alerta e te avisar, falar, olha, você está escolhendo uma equação de adulto e o teu avaliado cadastrado é uma criança. Então ele evita que você erre, porém a decisão é sua. Então ele te pergunta, você quer continuar mesmo assim? Né? Supondo que você é um estudioso e está num laboratório de universidade, a resposta pode ser sim. Você quer fazer alguma verificação e vai usar aquela equação de adulto para uma criança, né? Enfim, então após a escolha da equação que você vai trabalhar, existem equações de duas dobras. Para quem não sabe, a dobra cutânea, eu não vou pegar o equipamento agora para ficar mais fácil o entendimento. Essas pinças, elas vão ser posicionadas no corpo, né, fazendo a separação do tecido e fazendo o que nós chamamos de dobra cutânea ou prega cutânea, tá? Então, uma equação matemática pode levar de 2 dobras dessas, né, até 7 dobras para se fazer a análise. E aí, como resultado dessa equação, você vai ter o volume de massa gorda, o volume de massa magra, né? A massa muscular, que é muito importante aí, para que vai se fazer o trabalho de comparação. Então, assim, o que o profissional tem que compreender é que a partir do momento que ele tem esse número, ele tem condições de reavaliar na linha do tempo e verificar novamente esse número e mostrar para o seu cliente. É simples assim, é aí que você comprova a qualidade do seu trabalho. Então, primeiro, quando você aplicar o equipamento no corpo do seu cliente, você vai estar mostrando
tecnologia disponível, estrutura você vai estar mostrando, e você vai estar mostrando conhecimento e preocupação. Né? Que é o principal, né? Então, olha aí, você falar uma coisa dessa me deixa feliz. A preocupação é o principal dentro de tanta tecnologia, de todo tantos percentual, números. número. É como a gente pensa. O nosso trabalho pensa dessa maneira. Se o objetivo é você chegar na satisfação, na emoção, e você alcançar esse objetivo, aí você alcançou o sucesso, porque você tem o retorno, a retenção, a satisfação do teu aluno, do teu cliente. Aí você usa números apenas para ultrapassar esses quilômetros aí e chegar até o teu objetivo. O número não é o principal, o número é uma ferramenta de trabalho, é isso que o profissional precisa entender. O principal é o acolhimento. O acolhimento, Paulo, a sensibilidade. Então, quando o cliente chega na academia, quando o cliente chega a cliente chega na clínica estética, hoje ou também, né, porque os homens estão muito enfronhados aí nas clínicas, né, para cuidar da aparência, e está correto, nada contra, né, vamos lá. Então, quando essa pessoa chega a procurar um profissional que vai ajudar ela a atingir o objetivo, seja ganho de massa muscular, perda de peso, né? E quando se fala em ganho de massa muscular e perda de peso, é que eu lembro da praia. Né? Porque a praia é o tipo da coisa, o verão tá chegando, eu vou perder peso, vou perder gordura. Lembro de uma cunhada linda, que se ela estivesse assistindo, a Sônia, um abraço, Sônia, a esse nosso bate-papo, ela colocava algum material plástico no abdômen para treinar. Né, com a crença de que aquele suor que saía dali poderia gerar o emagrecimento. E eu e Paulo sabemos que a perda de peso vai haver, mas de uma maneira ruim, porque você está tirando o líquido do corpo. Sim. E aí o povo, alguns sabem, outros não, né? O líquido é necessário para a musculatura. Né? E para você ter um emagrecimento saudável, você vai adicionar massa muscular para poder retirar a gordura de maneira saudável. O que está acontecendo aí? Né? Você sabe disso, você é professor nisso. A massa muscular, ela ajuda o metabolismo a queimar a gordura. Né? Então, você ter musculatura é saúde. Se for falar acima dos 50 anos, então a importância disso mais importante ainda. É fenomenal. Né? Então, você precisa pôr massa muscular para poder perder gordura com saúde. Aí, o que ocorre, profissional, é que a balança vai te condenar. Né? O teu aluno vai trabalhar com você 3 meses e vai subir na balança e não vai ver alteração. Hipoteticamente falando, é claro, dependendo do cenário. Porque você fez um bom trabalho, você removeu gordura e você adicionou musculatura. E o que aconteceu? A balança permaneceu muito próximo do que era, podendo até subir, dependendo do caso. Por quê? A massa muscular, ela tem mais consistência do que a gordura, ela pesa mais. Mais denso, né? Mais denso. Então, ao adicionar a massa muscular, você corre o risco da balança jogar contra você, dizer que o teu trabalho não está legal. E não é uma verdade. Como é que você vai mostrar, então, se você não tem a ajuda da balança nos primeiros meses, que ajuda você vai buscar para provar a qualidade do teu trabalho? Eu vou dar uma dica aqui, né? Você trabalha com uma fita métrica nas musculaturas da perna, que vai crescer rapidamente, facilmente, e o peitoral, você vai fazer um trabalho, peitoral, bíceps, né? Jogou a fita métrica ali, lá no software você vai anotar esses valores. Esses valores em 90 dias, eles vão ter alterações consideráveis. Então você vai poder argumentar com a tua cliente. Fala, olha, a balança ela está mais ou menos igual. Só que vamos dar uma olhada aqui na tua coxa, como é que está essa medida? Ela cresceu. Isso é bom trabalho. Né? Vamos ver o peitoral, vamos ver outras medidas que envolvem a análise muscular, como foi que a massa evoluiu. Então, aquela evolução de massa muscular está sendo compensada pela gordura que você conseguiu remover da sua cliente. E onde ela vai ver isso? Na dobra cutânea. Né? Eu vou falar linguagem popular, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer no atendimento. Eu defendo essa tese. Por exemplo, 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical. É o nome de uma prega, de uma dobra cutânea. Né? É o nome científico de uma dobra cutânea. Se você falar, na minha visão, se você falar isso por um atleta de alto nível, tá tudo bem, tá? Mas se você falar isso com a Dona Maria, falar isso comigo,
não vai ficar bom. É técnico demais, é frio, é gelado, porque ela chama isso de pochete. Então existe um momento que nós temos que mostrar o conhecimento, mas o primeiro momento é de aproximação emocional. Eu não tenho receio de falar uma linguagem popular. Eu vejo muitos profissionais que são extremamente técnicos. Eu, inclusive, por muito tempo, eu sempre fui um profissional que tinha o costume, não sei se é porque eu estava ali 100% na área acadêmica, e aí quando você vai para o mercado, a primeira coisa que o coordenador, amigo meu Roberto, falou é assim: Paulo, você vai ter que começar a falar linguagem mais que as pessoas entendam. E falar uma linguagem que as pessoas entendam não significa você baixar o nível. Não, de forma Não é nenhuma. isso, mas é uma linguagem mais simples. Uma linguagem que as pessoas entendam, até porque é o dia a dia delas. Perfeitamente. Entendeu? É o dia a dia das pessoas, né? Até para complementar a tua fala, Ivan, assim, o que é importante, a composição corporal, ela é fundamental, independente se a pessoa é um atleta, não atleta. Uma coisa que eu percebo também no software, que ajuda muito, a ideia de você avaliar várias capacidades físicas relacionadas à área tanto da saúde quanto da performance, envolvendo neuromotor, que é força, a parte aeróbia, a parte de flexibilidade. Sim. Principalmente agora, depois dos 40 anos de idade, fazendo agora 44 anos, eu percebi o quanto é importante trabalhar a flexibilidade. Sim. E no último ano, praticamente, todos os dias eu tenho feito flexibilidade juntos com meus alunos. E, assim, aumentou drasticamente a minha flexibilidade e isso consecutivamente melhorou a parte de dores lombares que eu tinha, que eu estou fazendo um tratamento de protusão discal. Mas, enfim, eu acho que é fundamental o profissional primeiro entender quais são as capacidades que estão sendo trabalhadas e desenvolvidas e fazer ali uma avaliação. Entender como que está a pessoa naquele momento, fazer o protocolo, a intervenção e em uma data futura, já deixar ali meio que pré-marcado, se são 30 dias, 45 dias, 60 dias, enfim. Reavaliar. Daí a importância de você medir e avaliar da forma correta. Sem dúvida. Porque com base desses dados, a gente consegue identificar se a pessoa está se alimentando direito pela composição corporal, você consegue entender o estilo de vida dela, você consegue verificar se aquele protocolo de resistência aeróbia na esteira, na bicicleta, está surtindo efeito, a parte de força. Então, é necessário, é fundamental. Só que tem um item que foi das primeiras conversas que a gente teve, falando dos principais erros. Eu falo que... O erro do profissional, né? Do profissional. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer avaliação física numa academia, isso foi lá meados dos anos 2000, eu utilizava uma trena para verificar a origem e inserção, eu tinha uma caneta demográfica, tudo certinho, marcava. E aí eu começava a reparar que alguns colegas não faziam isso. O famoso olhômetro, né? Ele vê ali no olhômetro, a medida é essa aqui. E aí eu via também mencionar assim, peraí, você tem que sempre fazer com o mesmo avaliador. Mas, ao mesmo tempo, o próprio avaliador não tinha controle, não tinha critério. Aí teve uma vez que eu perguntei, mas por que a gente não avalia tal parte do corpo? Ah, porque não tem protocolo. Aí eu pensava esse assunto assim... é interessantíssimo. Eu pensei... Se a gente tiver tempo de entrar nisso... Não, já vamos fazer os dois juntos. Peraí, então quer dizer que eu só tenho que fazer medidas com base do que está na ciência e eu não posso produzir ciência? Bom, se fosse assim, Flávios não tinha existido, né? Exatamente. Então, ó, eu meio que fiz duas perguntas aqui em uma. Mas vamos lá, Ivan, na tua percepção. É um assunto mais importante que o outro, mais interessante que o outro, porque esses assuntos estão diretamente ligados ao sucesso do trabalho do profissional.
né? O nosso tema ele é multidisciplinar, ele não tá ligado somente à caixinha do fitness, né? Nós nascemos no fitness, no esporte, nos desenvolvemos, né? E hoje fornecemos soluções para todas essas áreas que nós estamos falando, como nutrologia, a nutrição, evidentemente, a área de estética. O profissional do fitness e do esporte continua sendo o nosso principal cliente, tá? E essas questões da medição, né, de fazer isso com responsabilidade, observar essa questão, né, poder comparar a medida, não só a medição, né, existem outros testes, como você estava falando da flexibilidade, né? Então, por exemplo, o teste de flexibilidade e a análise postural, dependendo o tipo de trabalho que está sendo feito, eles podem caminhar junto, podem caminhar. Por exemplo, se você estiver falando com academia de pilates, né, o que é mais importante, o cardiorrespiratório ou a flexibilidade? Eu falo que... Boa pergunta. Eu falo que depende da percepção do profissional. Se fosse um senso comum, vamos dizer assim, ele falaria flexibilidade. Vai lá, agora, se eu tenho um cardiopata que está ali. Sim, olha aí, tá vendo? E eu faço um exercício, a pessoa não sabe que é um cardiopata, porque às vezes nem ele sabe. Vai ter que identificar. Vai ter que identificar. Mas por quê? Eu tenho uma visão mais global. E na minha percepção, eu tenho que avaliar todas as capacidades, independente de qual seja o objetivo. O melhor dos mundos. É o melhor. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Agora, será que todas as pessoas querem ter esse trabalho? Eu acho que se planejar, Paulo, porque veja bem, em qualquer especialidade, qualquer uma das que nós já citamos aqui, né? Você não consegue no primeiro contato fazer tudo que você tem que fazer. Não é impossível, não tem como. Você vai desenvolvendo, né, esse conhecimento e essa penetração na vida do cliente, dependendo daquilo que você vai encontrando, você vai priorizar. Você mesmo acabou de falar. Uma academia de pilates, né, o aspecto principal vai ser a flexibilidade, que vai proporcionar os movimentos e a evolução daquele movimento, né? Então, mal comparando, se você pegar um banco de Wells, começar um trabalho, você vai ter um resultado fraco inicialmente. 3 meses depois, a tua flexibilidade ali naquele equipamento vai melhorar. Em todo o Pilates, eu acredito que o comportamento seja o mesmo. Você começa mais durinho e a partir do momento que a prescrição, o profissional vai orientando, você vai desenvolvendo os trabalhos de Pilates, você vai aumentar a flexibilidade corporal em todos os aspectos corporais que você estiver trabalhando. Sim. Né? Então, o acompanhamento da flexibilidade em Pilates seria um dos itens para mostrar o bom resultado do trabalho, que pode ser usado. Então, o software contempla o relatório de flexibilidade e também de análise postural. Que assim como você falou sobre a parte cardíaca, a análise postural também pode te dar um indicativo que você não pode fazer Pilates. Com certeza. Ou que você tem que fazer Pilates após algumas restrições. Né? Reforçando musculatura antes, de repente, de buscar a flexibilidade, senão você pode travar num determinado movimento. Assim como no fitness, né? A gente prescreve um plano de trabalho, eu vejo cada coisa em academia que é de arrepiar os cabelos. O sujeito vai levantar um peso, ou vai levantar um peso só com um dos braços, fazendo uma determinada postura, que tecnicamente pode até estar correta, mas o corpo dele não pode fazer aquilo, e ele está correndo graves riscos em fazer aquilo. E aí tudo isso volta aonde? É numa observação mais cuidadosa, né? E esse cuidado, que são números de testes, aprofundamento dos testes, ele pode ir aos poucos. Aí vem um conceito novo de trabalho, Paulo, que é por onde começar. Né? Diante de tantos testes, por onde começar? A resposta está. O cenário vai te responder. Se você está em Pilates e a tua cliente tem 70 anos, você tem um cenário. Se você está numa academia e chega um rapaz com 20 anos, você tem um outro cenário completamente diferente. Então você vai ter ferramentas como esta, por exemplo, de alta tecnologia, que vai fazer a medição das dobras cutâneas e vai te dar números de referência. Agora,
O que você vai fazer com esses números, com o rapaz de 20 anos na academia, é muito diferente do que você vai fazer com esses números com aquela senhora de 60 anos que está eventualmente num Pilates ou numa clínica estética, enfim. Né? O que é comum em todos os cenários é o que você está apregoando, que eu concordo. Né? Você tem que obter o número, você tem que mensurar para se direcionar como chegar no objetivo do seu cliente, que é ele que está ali buscando algo com você. Ivan, eu tenho um desabafo aqui. Sabe o que é interessante falando isso? Eu vejo que... Eu não vou falar das outras áreas, porque eu não estou formado ainda em nutrição, estou cursando nutrição, fisioterapia também. Mas a educação física eu posso falar, até porque eu já trabalhei na área acadêmica. Muito modesto, muita experiência. Então vamos lá. Eu percebo que hoje existem muitos profissionais que eles próprios criam a sua trilha de aprendizagem. Exemplo. Ele só quer se aprofundar em uma área. É um perfeito profissional de biomecânica, fisiologia, nada contra, porque adoro fisiologia, adoro biomecânica, é essencial. Sem esses dois conteúdos a gente não consegue prescrever. Só que eu tenho que ter domínio de muitas outras áreas, muitas outras competências. Certo. Como que eu vou prescrever algo sem saber efetivamente quem é o indivíduo que está na minha frente? Perfeito. Então você falando assim, como que é a postura dele? Como é a questão de medicamentos? Se tem contraindicações? Fazer algo que é muito comum na área médica, é muito comum na área da nutrição, da fisioterapia, qualquer tratamento que é feito, você tem que ter um diagnóstico antes. Qualquer. Agora, por que na área da educação física não é assim? Eu não vou generalizar, mais uma vez falando. É incrível. Eu lembro na faculdade que eu falava assim para as pessoas, se você fizer avaliação física, é triste que eu vou falar, tá com dor no coração. Você fazer avaliação física, você fazer um bom planejamento, você prescrever, você ter um programa de treino, você acolher a pessoa, hoje é um diferencial. Claro. Sendo que deveria ser requisito básico. Sem dúvida nenhuma. Deveria ser requisito básico. Hoje, por incrível que pareça, a pessoa olha para o shape do cidadão e fala, ele é shapeado, então ele é bom. Esse, infelizmente, é o parâmetro. Mais uma vez falando, se você é profissional, você tem que treinar. Concordo? Mas quem diz que você tem que ser shapeado? Então, assim, a coisa meio que tá de um jeito que todo mundo acha que para prescrever, parece que é correto não avaliar. Parece que avaliar é algo que é para tirar dinheiro das pessoas nas academias. E, infelizmente, alguns fazem isso. Acaba sendo um recurso financeiro para a academia, porque não usa nenhum dado, não usa nada a avaliação. A avaliação, antes de mais nada, né, Paulo, como você está colocando, ela é uma prevenção. Né? Porque na avaliação você vai encontrar um desvio postural, que você pode pôr uma coluna em risco, você vai encontrar o cardiopata, né? Se você fizer um teste de esteira, você vai com responsabilidade, precisa saber fazer, né? Você vai encontrar ali uma fadiga, você pode identificar que, vamos passar no cardio primeiro antes de continuar, e aí você pode estar pegando pela primeira vez, o cara e não sabe, né? Quando você passou lá pela anamnese, né? Ele já deveria ter te falado se ele tem alguma passagem de exames de coração, né, essa parte de cardiologia, como prevenção. Mas às vezes o cliente não fala. Tem profissionais que deixam a coisa acontecer sem fazer a anamnese, sem fazer o bate-papo, a entrevista. Então são N testes que podem localizar previamente, ser preventivo, né, a N problemas. Né? Não é só objetivos de medidas de perda de peso e ganho de massa muscular que está em jogo. Você tem N coisas aí envolvidas e a avaliação vem para isso. Né? Para ser não só uma ferramenta de orientação profissional para uma prescrição responsável e que vai ter bons resultados, mas também como prevenção, para você localizar dificuldades que têm que ser superadas antes do trabalho ser realizado. Gostei da sua fala. A avaliação
ela é uma orientação responsável. Responsável. Então quer dizer, se você não está avaliando, você é um irresponsável. Irresponsável. Não, e está perdendo oportunidade, bem franco. O profissional que não avalia, que não se aprofunda, ele está perdendo oportunidades. Oportunidades e conhecimento. Porque quando ele começa a fazer avaliação, Paulo, hoje nós estamos sugerindo que o profissional comece a fazer avaliação pelas medidas corporais. Um dos motivos, é claro que você não pode deixar de ter uma observação de postural e de cardio, você tem que ter essa observação, né? Mas assim, o primeiro contato ali é identificar os objetivos do seu cliente. E 90% deles vai passar, vamos deixar exceções à parte, tá, gente? Ah, mas o cara tem um desvio postural grave, é uma exceção. Ah, mas o cara já fez ponte de safena, é outra exceção. Então não estamos falando de exceção. Quem está querendo me crucificar, guarda o prego e o martelo. Vamos falar da maioria, tá? O objetivo da maioria é ganho de massa muscular, perda de massa gorda, tá? Então, nessa linha de pensamento, começar pela medida corporal. Por quê? É o primeiro degrau da avaliação da composição corporal, que é um dos principais módulos da avaliação física, né? É polêmico, você pode discutir comigo, que deve-se começar por lá, por cá, vai depender muito de quem você está atendendo e que tipo de empresa está atendendo, se é clínica ou se é academia. Então, deixando as polêmicas todas de lado, né, procurando pegar a grande massa, nós vamos cair na composição corporal para fazer a avaliação física. O primeiro passo da composição corporal, Paulo, é a medida corporal. Qual é o problema? Profissionais, uma dica de quem tem 35 anos de especialidade no assunto. Não saia no mercado para fazer a avaliação física de cara. Ok? Procure o primeiro passo na especialidade que você vai trabalhar. Então, se for disso que nós estamos falando, estamos no fitness, nós vamos começar pela composição corporal. E o primeiro passo é aprender a extrair a medida com essas maravilhas aqui. Se você não souber extrair a medida corretamente, todo o resto vai vir errado. E aí a gente vai cair na boca do povo e vamos ser criticados. Então, para que o teu trabalho esteja certo, primeiro aprendizado, aprender a medir. Habilidade, né? A habilidade de manuseio. É simples, hein? Não tem mistério, não. Você tem um produto aqui, ó, que é super fácil, mas você também desenvolveu produtos. Mostra pro pessoal da câmera. Que é por Bluetooth, né? Esse cara aqui é um equipamento que ele tem Bluetooth. Eu não sei se está dando para ver aí. Sim. A luzinha, aqui você está vendo uma luzinha piscando, você conhece. Está transmitindo o valor para o software, para o aplicativo. Então ele vai diretamente. Quando aqui, isso... Ó, não sei se dá para ver aqui na câmera. Tem um software que automaticamente as medidas já são transmitidas para o software. Para o software. Quando isso ocorre, a gente elimina alguns erros que nós falamos intra-avaliador, que é o erro do avaliador. Então, existem paradigmas no mercado, né? Há muitos anos atrás, você tinha equipamentos deficientes, que tinham erros consideráveis, né? Dos últimos 20 anos para cá, isso acabou, Paulo. Melhorou, né? Melhorou muito, né? Então, você tem hoje 4 marcas no mercado e eu vou defender todas elas. Todas essas 4 principais marcas têm excelente condição de medir. Então, a precisão de todos esses equipamentos passaram por N estudos científicos, são equipamentos experimentados, de empresas capazes. Então, não há um problema de precisão. E mesmo quando existe um problema, um erro de precisão, ele é menor que 1 milímetro, que está dentro de uma tolerância. O que eu quero dizer com isso? O erro humano pode chegar a 3, 4 milímetros. Enquanto um erro de um equipamento, por exemplo, a tolerância deste equipamento é de 0,3, menos de meio milímetro. Quando você joga isso numa equação, não afeta o resultado da equação, não afeta o resultado final. Então, ou seja, ele é preciso para o que se propõe. Ok? Ele é preciso para o que se propõe.
Aonde que então está o grande erro, o grande foco de erro? É o profissional. É a postura do profissional, né? O conhecimento, o quanto ele se preparou para fazer aquela atividade. Então a pressa de sair para a rua, faturar, já ganhar alguma coisa, acaba fazendo o profissional pensar em fazer a avaliação física, que são N testes. Então ele não se especializa, não está fazendo quase nada direitinho, né? Praticamente uma avaliação é uma pós-graduação. O que você tem de protocolos, tem protocolos até hoje que eu nunca testei. É muita coisa. Agora que eu já estou no mercado há anos, mas assim, a gente acaba usando aqueles mais usuais no dia a dia. E eu lembro quando eu ministrava essa disciplina na faculdade, a dificuldade que os alunos tinham para ter habilidade de pensamento e de segurar, ó, uma questão até de motricidade fina, parece fácil, mas não é, gente. Habilidade com uma mão para depois pensar com a outra. Então, assim, treino. Vale a pena. É o treino. E o papel da tecnologia? Você acabou falando do Bluetooth, porque isso para muitos é novidade. O Bluetooth traz um approach tecnológico muito forte para o equipamento. É o primeiro equipamento no mundo que nós temos notícia que trabalha com tecnologia Bluetooth. Essa maravilha aqui, não é só isso que ele traz, né? Ele é computadorizado, ele é um notebook, para o povo entender. Ele tem processador e memória. Então ele faz coisas como, por exemplo, ele tira a média de 3 dobras. A maioria dos profissionais preferem pegar 3 vezes as dobras para usar a média ou o valor de mediana, para usar um número mais preciso ainda, né? Sim. Então, quando você faz 3 dobras, é necessário que você anote, que você calcule, né, na calculadora ou no sistema, enfim, vai ter um processo. Essa belezinha aqui, ele já calcula para você a soma as 3 dobras e já te dá a média das 3. Ou a mediana, que é descartar a maior, né, descartar a menor. Facilita a vida. Já te dá o resultado, ele processa a matemática e já te dá o resultado aqui. Esta maravilha aqui, dentro dele, né, existe o protocolo de D'Artagnan-Pinto-Guedes e também o protocolo de Petroski. Então você vai poder selecionar na configuração que você quer trabalhar com aquele protocolo. Você vai poder tirar se for Petroski, tem um protocolo que eu adoro, que é 4 dobras. Você tira 4 dobras, ele já vai calcular a equação e te dá o percentual de gordura na tela. Você nem precisa passar pelo software, né? Então são recursos que colocam o equipamento a nível de praticidade, evitar o erro, né? Por exemplo, ele congela o valor e dá um bip sonoro. O Bluetooth já envia o valor. Então o profissional não tem como esquecer, como digitar errado, aplicar uma vírgula onde não devia na hora da digitação. Não precisa de 2 pessoas. Não precisa de 2 pessoas. Não precisa de estagiário, né? A verdade é essa, já vai direto. Já vai direto. Olha só a praticidade, então, de você ter um equipamento, é lógico. Ah, Paulo, mas eu não tenho condições de ter um de Bluetooth. Ó, isso aqui já atende a necessidade. Eu sou fã dessa peça que está na tua mão. É super fácil de usar. E o que eu achei interessante é a amplitude do compasso, ó. É de 60. 60 é uma boa abertura. Muito. Não são todos os equipamentos que tem essa... Não, que chega a 60. É uma 60. Boa abertura. E tem um porquê, né, de ter uma abertura um pouquinho maior, porque você pode tirar medidas corporais independentemente das equações, independentemente da composição corporal. Isso é importante. É muito importante. É importante porque, assim, é muito comum as pessoas ficarem fixas apenas protocolos, dobras específicas que constam na literatura. Exatamente. Mas nada impede, por exemplo, tem clientes que querem saber, eu quero que você mensura tal grupamento muscular. Eu quero aumentar ali o panturrilha, eu quero aumentar antebraço. Então ele vai avaliar ali a região específica, desde que você identifique qual é a regra, né, o padrão da medida. Acho que isso é importante, registrar sempre o padrão que você vai estabelecer para quando for novamente reproduzir aquela medida, você consiga ter ali
a metragem exata, né? Acho que a ideia é essa. Exatamente. Nós estamos num tempo, né, que hoje a medida corporal ela está sendo usada novamente em larga escala, né, em diversas profissões, né? Então hoje nós vendemos equipamentos para profissões como, por exemplo, cirurgião plástico. Né? Ele faz as suas medidas, armazena os seus dados e depois faz comparativos. Sensacional. E não usa equação de composição corporal. Ele não precisa de equação de composição, ele não usa. Né? Então o pessoal da estética tem N aplicações. E tem um detalhe, Paulo, veja bem, toda a ciência da composição corporal, ela foi desenvolvida do lado direito, foi padronizada do lado direito. Por quê? O objetivo era os melhores pontos para chegar ao resultado da composição corporal, repetindo massa gorda, massa magra, massa óssea, massa muscular, percentual de gordura, peso ideal. Todas as informações vêm junto com essa fórmula que os cientistas, né, convencionaram que o lado direito é o melhor. Então, a ciência da composição corporal, que está certíssima, absolutamente certíssima, ela convenciona o lado direito. Agora, quando você vai para a estética, você não tem pneuzinho só do lado direito. Essa é uma das perguntas que eu sempre me questionei. Por que só o lado direito? Então, boa resposta. Né, quando você vai para a estética, você tem pneuzinho do lado esquerdo também, para ser medido. E por que não você pode medir? Aí nós temos esse gráfico, eu não sei se a câmera está pegando. Eu vou colocar na edição. Eu coloco na edição. Coloca na edição? Então nós temos aqui um gráfico onde aparece esse gráfico de um corpo feminino, e esses são os principais pontos aonde se acumula gorduras no corpo feminino. São esses pontos. E você pode observar nas marcações que não estão do lado direito apenas, está dos dois lados, porque pneuzinho vai para os dois lados. Né? Então, qualquer ponto do seu cliente, veja, a sua aluna pode não ser igual ao exemplo do gráfico. Ela pode ter, por exemplo, um desvio postural. São tantas variáveis, né, Paulo? Um desvio postural vai empurrar a gordura para o outro lado. Então, exato, se aquele corpo não pertence a um padrão, né, ele está fora do padrão por algum motivo, por exemplo, uma perna mais curta vai jogar músculos para um lado e gordura para o outro. Já muda tudo. Já muda esses padrões. Então você não pode ficar preso às 11 dobras da ciência da composição corporal. Quando você recebe um cliente, a nova proposta é que você faça medidas livres, de acordo com a necessidade do seu cliente e a sua observação profissional. São esses as duas principais ferramentas que estão no ambiente de trabalho. Isso aqui é maravilhoso, Paulo, mas é complemento. O mais importante é qual o objetivo daquele cliente que chegou aqui. Ponto 1. Eu preciso usar os dois ouvidos e fechar minha boca para ouvir o que ele tem a dizer. E ele vai falar pochete, ele vai falar pneuzinho, ele vai falar peitinho. São esses. Eu já sei que eu tenho que mensurar ali. Você sabe que você tem que buscar aquele ponto, o melhor ponto. Se é aqui ou se é aqui, isso, olha, não estou falando de composição corporal, por favor. Eu estou falando de você observar o caso específico que está diante de você. A ciência vai ser formada por você junto com o seu cliente, na medida em que você repete o método que você está desenvolvendo. Que é o famoso estudo de caso. Estudo de caso. Você vai estudar o caso do seu paciente, do seu cliente. Essa é a proposta que a gente vem colocando no mercado, que você se concentre na qualidade da separação de tecido e pegar a dobra corretamente, e que você se sinta livre para analisar o teu cliente e, de acordo com o teu conhecimento, com aquilo que você ouviu do teu cliente, definir os pontos anatômicos que você vai fazer a mensuração do valor da dobra. E a partir daí, esses valores servirem para você como ferramenta da prescrição. E, gente, é simples, é que ouvindo esse tipo de coisa parece um pouco complexo, mas vamos falar o português claro. Fita métrica no peito vai ajudar você a planejar a massa muscular do peitoral que você vai fazer, né? Então você tem ali um valor, você vai falar com o teu cliente que você vai aumentar o todo
em 60 dias a gente vai tentar aumentar o todo 5%. Hipoteticamente falando, cada caso é um caso. E ali você vai estabelecer números que você vai buscar. Vamos diminuir abdômen, vamos aumentar peitoral, vamos aumentar a musculatura de membros inferiores e superiores e reduzir massa de gordura total. Tudo começa pelas medidas, tudo começa por um bom papo com o seu cliente. Ivan, sensacional. Olha, esse conteúdo eu vou disponibilizar para todos os coordenadores do curso de educação física ou da área da saúde que queiram, que tem que ser uma aula introdutória. Porque falta isso nas universidades para que as pessoas tenham uma visão diferente do que é avaliar. O que é avaliar? Não é simplesmente um número. Não. Entendeu? Não é simplesmente um número. É a pessoa entender que eu tenho que dar foco no cliente e, ao mesmo tempo, ali, pensar quais são as medidas que vão potencializar o meu programa de treino, o meu tratamento, a dieta que eu vou fazer. Por isso que é importante entender um pouco mais e quebrar esse paradigma, né, de que são coisas separadas. Última pergunta. Aqui, se a gente fosse deixar, já deu mais de 1 hora o nosso bate-papo. Nossa, não acredito. Passou tudo isso? Mais de 1 hora. Estamos quase aqui na fase final. Última pergunta é falando de tendências. Eu trabalho com tendências do fitness e wellness, e aparece ali as partes de medições, né? Na sua percepção ali do dia a dia, o que você tem sentido sobre quais são as tendências de bem-estar e fitness falando de avaliação física? De modo geral, tem... Modo geral. Você já falou algumas sobre avaliação física hoje? Isso. Então, eu acho que a avaliação física, eu vou ser bem honesto na resposta, né? Porque nós somos indústria, tem interesses comerciais, né? Então o pessoal tende a florear um pouquinho a situação. Eu sou um pouco diferente, eu sou bem diferente. Eu vou falar com honestidade. A avaliação física, ela começou a ser evitada há uns anos atrás pela sua complexidade, e por excesso de resultados errados, resultados com problemas, que superestimam ou subestimavam os valores, né? Eu mesmo, pessoalmente, Paulo, passei recentemente, não vou citar o nome, numa grande academia, que eu estou lá até hoje, e feliz, fazem um bom trabalho, uma estrutura maravilhosa. Passei pela nutricionista e me fizeram, que aí dá para ter uma live só sobre isso, uma bioimpedância. E o resultado, naquele período, tem uns anos atrás, eu estava bem fora de forma, há algum tempo bem parado. E eu procurei começar o trabalho justamente por isso. Fizeram a bioimpedância. Bom, eu vou encurtar. Quando eu voltei para escutar a entrevista do resultado da profissional, eu não me identifiquei, que eu sou especializado no assunto, sentei e ouvi ela dizer, pegou o relatório e começou a falar sobre o meu corpo, que eu conheço bem, né? Eu sabia que eu estava muito mal. Muita flexibilidade, excesso de gordura. Eu estava com 98 quilos, hoje eu estou com 82, é uma diferença brutal, 82 com muito mais musculatura, então a massa de gordura que saiu foi enorme, né? E eu sentei na frente daquela profissional e tadinha, né? Quando ela fez o teste de bioimpedância, que eu conheço, existem 7 pré-requisitos importantes na bioimpedância. Ela praticamente não respeitou nenhum dos pré-requisitos da bioimpedância. A bioimpedância, se você estudar o pré-requisito dela, ela é quase que impraticável. Vamos falar o fato. Mas ninguém fala sobre isso porque não interessa para a indústria. É similar a fazer um exame de sangue. Meu Deus, o pré-requisito Os pré-requisitos são bem... Olha, Paulo, se você tiver uma prótese no corpo, você tem que avisar o profissional, porque eu, por exemplo, tenho 6 parafusos e uma placa aqui atrás que eu fiz na cervical. Então, para mim, o teste de bioimpedância ele vai sair errado, ou no mínimo vai influenciar bem. O profissional tem que ser informado e a atitude dele, para mim, deveria ser, olha, o senhor não vai fazer, porque o senhor tem muito metal no corpo e vai influenciar, porque tudo é baseado na água, né? Na corrente, e o metal vai influenciar diretamente no andar desse sinal que é a bioimpedância, né? E, enfim, então o resultado foi, ela disse para mim, senhor, olha, parabéns, o senhor está bem de musculatura, é uma questão de fazer a manutenção. Meu Deus do céu, eu tinha cãibra, dormindo, minha musculatura estava horrorosa, meu potássio estava lá embaixo. Então a musculatura é só fazer
uma manutenção básica, então vou liberar o senhor, você vai falar com o professor e segue em frente aí, né? Se o senhor quiser fazer a reavaliação, pode marcar a R$70, remarcar uma avaliação. Eu agradeci a profissional, me retirei e tal, e joguei o relatório fora. Então, assim, esse tipo de problema, né, de fazer errado, trouxe à avaliação um peso que ela não merecia ter, né? Essa atividade não merece ser feita. Esse foi o equívoco que os profissionais cometeram. Então o índice de procura para o desenvolvimento da avaliação caiu bastante por um período atrás. Agora, graças a Deus, está retomando. E nós estamos, Paulo, procurando fazer parte da solução, criando equipamentos que tragam as soluções, que evitem o erro intraavaliador. Esse cara aqui nós estamos lançando, você me permite? Claro. Então, só para te dar um exemplo, né? Não sei se a câmera está pegando isso, mas aqui nós estamos lançando o primeiro plicômetro para higienização e resistente a autoclave. Pegar o microfone mais próximo. Nós estamos lançando o primeiro equipamento resistente à autoclave para esterilização em ambiente clínico hospitalar e o primeiro equipamento que tem um design preparadíssimo para ser higienizado. Em épocas que estamos vivendo de pandemias, não preciso me aprofundar, eu considero hoje, Paulo, indispensável. Equipamento que não pode ser higienizado não poderia nem sequer ser vendido. Então, eu acho que o profissional hoje ele tem que, primeiro quesito, já que precisão todos têm, no nível necessário, o quesito principal hoje na compra de um equipamento é a higienização. Se ele não pode ser higienizado, como é que você vai atender uma sequência? É um requisito básico, né? É um requisito primário, né? Eu perdi o fio da meada, pode falar. Não, perfeito. Assim, eu concordo com essa questão da tecnologia, da tendência, né? Houve uma procura menor, mas eu sinto que cada vez mais as pessoas estão percebendo que dá para usar a tecnologia. Por exemplo, eu tenho um teste de força com aplicativo que faz com que eu identifique se existe assimetria muscular. Certo. Isso graças à tecnologia, com dinamômetro. Então temos aparelho com Bluetooth. Eu acho que tudo isso gera maior credibilidade. Simetria via análise de força. Isso, maior credibilidade. Então assim, eu vejo que aos passos mais devagar, mas é uma tendência, ainda bem que é uma tendência que as pessoas estão percebendo a sua importância, né? Sem dúvida, Paulo. Ivan, final, passou rápido. Eu queria saber se faltou alguma coisa para você falar. Não, faltou porque, assim, eu quando vou nas universidades, ou palestrar, ou participar de algum evento, sempre me pedem para fazer um sorteio, né? E aí me passou em mente aqui, puxa, podia fazer um sorteio para o público, mas eu acho que não tem método para fazer isso. Né? Nesse momento, com certeza numa próxima sim, a gente vai fazer isso. Vamos. E queria falar assim, mensagem final, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo, para os seus clientes, fica super à vontade. Eu vou ser um pouco pessoal, que é o meu estilo, né? Eu vou ser um pouco humanizado aí. O nosso tema é tecnologia, é equipamento. Eu vou sair um pouquinho fora disso, porque nós falamos aqui no decorrer da conversa o que eu vou querer falar nesse momento, né? O mais importante é a pessoa, né? A saúde mental dela, é o equilíbrio, um pouco mais próximo do microfone. É a felicidade, né, que ela está sentindo, ela está buscando. Quando ela chega para um atendimento, ela tem um objetivo já em mente, que muitas vezes ela não fala. Então, o que eu alerto o profissional aliás, um professor me disse, Paulo, o seguinte, né, a avaliação ela é feita todos os dias. E eu falei assim, mas mestre, a gente orienta no software Physical Test que se faça a cada 60 ou 90 dias, porque terá mudanças nos compartimentos, nas medidas. Então, a cada 60 ou 90 dias, o software faz o agendamento da próxima avaliação física. Ele falou, mas não é disso que eu estou falando. É esta avaliação. O teu cliente já fez a avaliação, ele entra na academia, você não deve deixar ele solto. Você deve, sempre que possível, estar observando o teu cliente, o movimento que ele está fazendo, né? Se ele está melhorando na performance, né? Se ele está conseguindo, né, buscar um peso um pouquinho mais pesado, se o movimento está certinho para ele não ter um problema. Então, essa é a avaliação que eu estou falando. Então, se você fizer a avaliação diária, que é colocar o teu amor no teu trabalho para o benefício do
teu aluno, aí você vai conseguir vender bem os teus equipamentos, ou a tua academia, ou o teu serviço de prescrição. Porque o foco todo, ele começa e termina no emocional do teu aluno. Então é aí que estão as cicatrizes, é aí que está o objetivo e é aí que estarão as alegrias se você fizer um bom trabalho. Sensacional. Até anotei aqui, ó. O cliente avalia você todos os dias. Eu avalio. Olha, eu vou sair desse podcast hoje com essa frase. Com certeza que vai ter um recorte, né? Se cabe um recorte legal. A produção até concordou aqui. Aí, produção. Isso cabe um recorte que Depois vai ficar ali. Com a produção, que vai ficar ali. Ivan, eu não tenho palavras aqui para agradecer. Tava devendo para você esse produção de conteúdo. Só convidar que a gente aproveitando aqui, mensagem final, o Ivan foi uma das pessoas aqui que me ajudou muito em uma etapa aí pessoal que eu passei. Então, é o mínimo que eu posso fazer por você. Agradecemos sempre retribuir e saiba que você pode contar comigo. Não Amém. É porque tá filmando não, mas é recíproco aqui. Saiba que você pode contar comigo. Isso aqui é o começo de várias ações aí que nós vamos fazer. Obrigado, Paulo. Conte com a gente também. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, que vocês são o final de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho. É quando vocês mostram o sorriso com o uso do equipamento que a gente fica feliz. Obrigado. Perfeito. E mais uma vez, obrigado por você ter assistido até o final o podcast e aguarde os próximos episódios. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.